No final da primeira temporada, nós vimos a reunião da gerência da Toman com os atuais comandantes no futuro. Nessa linha do futuro, nós vemos que a Toman mudou de uma gangue de garotos que andavam de moto e armavam confusão para uma empresa mafiosa tão terrível que nem mesmo a polícia podia fazer algo contra. O interessante dessa cena foi ver que Kisaki era o atual líder, e vemos também alguns dos antigos membros da Toman, além de outros 3 integrantes que o Takemichi não conhecia, mas que serão peças importantes para a segunda temporada: Hakai, Inui e Kokonoi, os antigos membros da Black Dragons. Essa reunião estava acontecendo pois os líderes da Toman descobriram que havia um traidor entre eles. O líder, Kisaki, certo de que o traidor era Shifuyo, convoca ele, Takemichi, para uma conversa, onde ele mata o traidor e se prepara para atirar no Takemichi. Nesse ponto, nós terminamos a primeira temporada de Tokyo Revengers, e isso nos deixou muito curiosos para saber o que viria em seguida. Oi, aliados! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui é o Valier. E aqui é a Bárbara. E no vídeo de hoje nós vamos trazer um conteúdo diferente para vocês. Estamos muito ansiosos para a segunda temporada de Tokyo Revengers. Foi anunciado que agora, em janeiro de 2023, vai sair finalmente essa segunda temporada. Então no vídeo de hoje a gente reuniu alguns acontecimentos do mangá para essa segunda temporada e vamos dar uma resumida aqui pra vocês. Fiquem tranquilos que nesse vídeo nós não vamos contar todos os acontecimentos que estão para acontecer nessa temporada. Nós vamos manter tudo isso em segredo para que vocês não percam o hype de quando acontecer no anime. Mas nós vamos precisar colocar algumas coisinhas, alguns pontos para que vocês possam entender como que vai ser o andar dessa segunda temporada. Nós vamos colocar algumas informações, mas bem singelas, que não vão atrapalhar o hype de vocês. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, e sem mais delongas, bora pro vídeo! Bom, então nós voltamos para a cena em que o Kisaki ele ameaçou atirar no Takemichi. O que vai acontecer a partir daqui? Como vocês devem imaginar, o Takemichi não morreu. Alguma pessoa, alguma coisa aconteceu que resgatou o Takemichi e tirou ele daquela situação. E esse alguém foi o responsável por explicar tudo ao Takemichi daquilo que estava acontecendo nesta linha do tempo. Então, só para recapitular, caso alguém tenha esquecido de como funciona essa viagem do tempo em Tokyo Revengers, quando o Takemichi volta para o futuro, ele não se lembra do que estava acontecendo naquela linha do tempo, né? A consciência dele fica lá no passado, né? Já que o eu verdadeiro dele estava vivendo no passado. E esse eu dele no futuro é totalmente diferente, né? Do Takemichi mesmo que está no passado. É meio confuso, mas acho que vocês entenderam, né? Então o Takemichi não se lembra do que estava acontecendo ali no futuro, por isso esse personagem precisou explicar tudo pra ele, o que havia acontecido com a Toman e também com alguns dos amigos do Takemichi. Então como que estava a Toman nessa linha do tempo? Depois que o Kisaki assumiu a liderança, a Toman entrou numa decadência e foi ficando cada vez mais terrível, cometendo crimes horrendos. O Draken, por exemplo, ele foi parar no corredor da morte por ter cometido um assassinato. Quanto ao Mike, ninguém sabe do seu paradeiro, mas é dito que ele mudou completamente, está totalmente sombrio agora, diferente daquele Mike que nós havíamos conhecido. É até dito que ele estava mandando assassinar, né, estava ordenando a morte dos antigos comandantes da Toman. Então o Mike já não era mais aquele cara bonzinho que a gente conhecia. Alguma coisa aconteceu que fez ele mudar totalmente. E teve 2 pontos que influenciaram nessa mudança do Mike. O primeiro deles foi o Kisaki, né? Como já foi apontado na primeira temporada, o Kisaki ele é responsável por muitas coisas ruins que aconteceram no futuro e também por mudar um pouco a cabeça do Mike, né? Por ter essa influência sobre ele. E o outro ponto foi a influência de uma outra gangue de Tóquio, a Black Dragons, que se uniu a Toman. Essa gangue, a Black Dragons, no passado, ela era responsável por cometer assaltos e assassinatos somente visando dinheiro, como se fosse um pequeno grupo de mercenários. Como vocês podem imaginar, é totalmente diferente da antiga Toman que nós conhecíamos. Mas alguma coisa no passado aconteceu que nós ainda não sabemos, que foi responsável por juntar as duas gangues, e justamente por causa desse dinheiro que a Black Dragons conseguia, fez a cabeça do Mike e tornou ele cada vez mais sombrio.
E a influência dessa gangue, Black Dragons, junto da influência do Kizaki, desviou o Mike totalmente dos seus antigos ideais. E também a morte do Baji e muitas outras coisas que foram acontecendo foi contribuindo para deixar o Mike cada vez mais sombrio, também perdendo a esperança naqueles ideais de gangue que ele tinha no passado. Então, a partir daí, nós temos o ponto central da segunda temporada. A missão do Takemichi vai ser impedir a junção da Black Dragons com a Toman. Isso para que ele consiga impedir o Mike de se tornar essa pessoa tão obscura no futuro e da Toman de se afundar cada vez mais. Então, a partir daqui, várias coisas acontecem, inclusive nós somos apresentados alguns acontecimentos dessa Toman obscura envolvendo o próprio Takemichi. Mas o Takemichi ele consegue dar um jeitinho para voltar ao passado, e quando finalmente ele está no passado, uma das primeiras pessoas que ele se depara é um daqueles administradores da Toman no futuro, o Hakai Shiba. O Hakai, no futuro, era o 11º comandante da Black Dragons, e ele conseguiu esse posto após ter matado o seu antecessor. Mas no passado, que é onde estará se passando a segunda temporada de Tokyo Revengers, o Hakai era totalmente diferente, e ele era até mesmo o vice-capitão da segunda divisão da Toman, que era liderada pelo Mitsuya. Na primeira temporada a gente não foi ali apresentado ao Hakai, a gente viu ele em alguns quadros, em algumas cenas, mas não teve um foco ali nele. Agora nessa segunda temporada, que ele vai ser ali um dos protagonistas, ele vai ser muito mais trabalhado. Já logo de início a gente vê que ele é um rapaz muito bondoso, né, muito amigável ali com o Takemichi, porém a gente vê uma preocupação dele em relação à sua família, principalmente com a sua irmã, que é nos revelado que sofria muito nas mãos do seu irmão mais velho. E justamente esse irmão mais velho do Hakai, o Taiju, é o 10º comandante da Black Dragons, aquele que o Hakai vai matar no futuro para tomar o seu lugar. E o Taiju já é introduzido na obra logo em seguida, quando nós vemos o Hakai voltando junto para casa com o Takemichi. Aqui nós vemos de cara a personalidade do Taiju. Ele é muito agressivo, violento, muito louco, e foi ele um dos responsáveis por tornar a Black Dragons nesse grupo de mercenários. E outro ponto interessante que nós vemos é a relação ali entre os três irmãos, o Hakai, a Yuzuha, né, que é a irmã deles, e o Taiju. O Hakai e a Yuzuha têm uma boa relação, né, os dois se gostam muito e convivem bem entre si. Já o Taiju, totalmente diferente, ele não respeita nenhum dos seus irmãos e é muito agressivo com eles. Logo de início a gente já vê ele agredindo ali o Hakai. E esse encontro entre eles foi fundamental para o Takemichi entender o que está se passando. Nós vemos que de prontidão o Takemichi ele se lembra que o Hakai vai matar o seu irmão de alguma forma, e isso vai ser o motivo para corromper toda a personalidade do Hakai e fazer com que a Black Dragon se una com a Toman, levando naquele futuro tão terrível que foi visto anteriormente. Então o Takemichi ele já começa a ligar as coisas. Antes a missão dele era justamente impedir que a Black Dragon se una com a Toman, e agora ele já entende que ele vai precisar compreender melhor a relação entre os três irmãos para saber o que vai desencadear no Hakai a vontade de matar o seu próprio irmão. Então, impedindo que o Hakai mate o próprio irmão, ele vai impedir que o mesmo se torne comandante da Black Dragons e faça essa junção da Toman com a Black Dragons. Além disso, o Takemichi, né, a gente sabe que ele é uma pessoa bondosa e ele vai querer ajudar o Hakai, que é um amigo dele, né, um companheiro ali de gangue que ele vê sofrendo muito nas mãos do seu irmão também. Então ele vai ter que entender toda essa relação, né, saber o porquê do Taiju ter esse comportamento tão violento com a sua família, e muitas outras coisas vão ser trabalhadas aí nesse meio tempo. Essa temporada vai abordar vários pontos, vai focar mais nessa relação de família, mas também vai ser muito trabalhado o capitão da segunda divisão da Toman, o Mitsuya. E isso é muito interessante porque nós já conseguimos perceber que Tokyo Revengers ele vai trabalhando a cada temporada um comandante diferente. Na primeira temporada foi desenvolvido o primeiro capitão da Toman, o Baji, e agora na segunda será desenvolvido o segundo capitão, o Mitsuya. Com certeza vocês vão adorar o Mitsuya, toda a sua personalidade, o seu carisma, a relação que ele tem com seus amigos. Isso vai ser muito bem focado na segunda temporada de Tokyo Revengers. E nessa temporada nós vamos ver um pouco menos do Draken e também do Mike. Mas algo interessante que a gente vai ver é como o Mike está trabalhando, está lidando, né, com a questão da morte do Baji, que foi algo que mexeu muito com ele. E isso vai ser um peso ainda maior para o Takemichi impedir a união das duas gangues. Porque o Takemichi, vendo a situação do próprio Mike,
que já estará complicada. Imagine se essa união acontecer. Isso vai dar cada vez mais forças, né, para o Takemichi seguir na sua missão. E algo também muito interessante vai ser ver o Takemichi trabalhando junto novamente com o Shifuyu para impedir a junção dessas duas gangues. Mas apesar do Draken e do Mike aparecerem um pouco menos, quando eles aparecerem o negócio vai ficar louco, né? As cenas de luta que nós temos nessa temporada prometem muito. Com certeza vocês vão adorar, principalmente as cenas finais do arco. Inclusive esse arco já é chamado como o conflito do Natal. Isso porque todos os acontecimentos, né? Aliás, os principais acontecimentos desse arco vão se passar na época do Natal. Mas então é isso, pessoal. Esses são os pontos principais que nós esperamos ver nessa segunda temporada de Tokyo Revengers. Acreditamos que eles só vão adaptar mesmo esse arco, né, do mangá. O próximo acho que fica para a terceira temporada. Mas é um arco muito bacana, muito empolgante, tem várias revelações. E como eu falei, por mais que o Draken e o Mike, que são os principais, que a gente gosta bastante de ver em cena, vão aparecer menos, outros personagens vão ser muito desenvolvidos nessa temporada. O Shifuyu, o Mitsuya, muito legal, né? Nós vemos também um crescimento do Takemichi como personagem e também a relação dele com a Hina, né? A relação dos dois nessa temporada vai ser melhor trabalhada também. E com certeza esse vilão é um dos melhores de toda a obra de Tokyo Revengers. Muitos que já leram esse arco no mangá simplesmente adoraram de ver todo o desenvolvimento do vilão e como que foi o término de todo esse arco. E bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo comentando sobre os acontecimentos da segunda temporada de Tokyo Revengers. Esperamos muito que vocês tenham gostado, agradecemos demais a quem ficou até aqui. E é isso, pessoal, vamos ficando por aqui mesmo. Até a próxima. Tchau!